Imagine o mundo logo após a morte de Jesus. Não existia ainda uma Bíblia, não havia uma igreja organizada e muito menos um dogma oficial. O que havia eram pequenos grupos de seguidores espalhados por diferentes regiões do Império Romano. Cada comunidade preservava memórias, ensinamentos e histórias de Jesus à sua própria maneira. Uns contavam parábolas, outros escreviam anotações, outros ainda guardavam relatos transmitidos oralmente de geração em geração. Era uma época de pluralidade espiritual, de diferentes vozes tentando registrar aquilo que acreditavam ser a essência do Mestre. Entre os séculos I e II, dezenas de evangelhos circulavam entre essas comunidades. Evangelho, do grego euangelion, significa boa nova. Mas essa boa nova não tinha um formato único. Existiam evangelhos que enfatizavam os milagres de Jesus, outros que se concentravam em seus ensinamentos secretos e ainda aqueles que relatavam diálogos místicos entre o Mestre e seus discípulos. O que muitos não sabem é que no início não havia apenas 4 evangelhos, mas sim uma biblioteca inteira de escritos cristãos, cada um oferecendo um retrato diferente de Jesus. No entanto, à medida que o cristianismo começava a se expandir, surgia também a necessidade de unidade. Havia divergências entre as comunidades. Algumas viam Jesus como um ser humano iluminado, outras o consideravam um ser divino encarnado, enquanto algumas correntes gnósticas o viam como um guia espiritual que transmitia sabedoria oculta. Essa diversidade de interpretações poderia fortalecer a fé pela riqueza de perspectivas, mas também representava um problema para aqueles que buscavam centralizar o poder religioso. É nesse ponto que nasce o conflito. Quais histórias de Jesus seriam preservadas como verdadeiras e quais seriam silenciadas? Essa decisão não foi apenas teológica, mas profundamente política. O cristianismo, ainda perseguido nos primeiros séculos, começava a ganhar espaço e influência. Para se consolidar como religião oficial, era necessário um corpo de doutrina uniforme, que pudesse ser ensinado e seguido sem contestação. Isso significava escolher alguns textos e rejeitar outros. Por volta do final do século II, líderes da igreja já estavam debatendo quais escritos poderiam ser considerados legítimos. Figuras como Irineu de Lyon condenavam os chamados evangelhos heréticos, especialmente os de inspiração gnóstica, que falavam de um Jesus mais íntimo, que convidava o discípulo a olhar para dentro de si mesmo. Esses textos eram vistos como uma ameaça, porque colocavam a ênfase na experiência pessoal da fé, e não na autoridade da instituição. Com o tempo, formou-se um consenso em torno de 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles apresentava uma narrativa da vida de Jesus, com detalhes diferentes, mas com uma visão considerada coerente entre si. Esses 4 foram elevados ao status de canônicos. Os demais foram progressivamente rotulados como falsos, perigosos ou mesmo diabólicos. Mas será que eram mesmo falsos? Ou será que apresentavam uma visão que não interessava ao poder da época? É importante entender que não havia, nesse momento inicial, uma noção de livro sagrado fechado. A Bíblia, como a conhecemos hoje, ainda estava distante de existir. O que havia era uma disputa. Quem detinha a verdade sobre Jesus? Os evangelhos proibidos nasceram nesse contexto. Não eram, em sua origem, textos marginais. Muitos eram respeitados, lidos em assembleias cristãs, transmitidos como autênticos ensinamentos. Mas a história é escrita pelos vencedores, e os vencedores, nesse caso, foram aqueles que escolheram a versão de Jesus que reforçava uma hierarquia de poder. Ao chamar esses textos de proibidos, a igreja não apenas os rejeitou, mas os perseguiu ativamente. Cópias foram queimadas, bibliotecas inteiras destruídas. O que sobreviveu, sobreviveu escondido, enterrado, guardado em mosteiros distantes ou em urnas seladas no deserto. Foi somente muitos séculos depois que alguns desses escritos voltariam a ver a luz do dia, revelando uma face de Jesus que havia sido silenciada. Assim, o nascimento dos evangelhos proibidos não é apenas a história de escritos rejeitados, é a história de um movimento espiritual diverso, rico e vivo, que foi reduzido a uma única narrativa para garantir unidade e controle. Esses evangelhos nasceram no mesmo berço que os textos que hoje estão no Novo Testamento.
Mas enquanto uns foram consagrados como verdade eterna, outros foram lançados às sombras da heresia. E essa pergunta continua ecoando até hoje. Será que a verdadeira mensagem de Jesus se encontra apenas nos evangelhos oficiais? Ou também nos textos que foram proibidos? Em 1945, no deserto egípcio de Nag Hammadi, um grupo de camponeses fez uma descoberta que mudaria para sempre a forma como entendemos a história do cristianismo. Dentro de jarros de barro estavam manuscritos esquecidos havia quase 2000 anos. Entre eles, um texto chamou a atenção dos estudiosos, o Evangelho de Tomé. Diferente de tudo o que conhecemos nos evangelhos da Bíblia, esse documento não contava milagres, não narrava a crucificação, nem falava da ressurreição. Em vez disso, apresentava uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus. Era como se tivéssemos em mãos um caderno secreto com frases enigmáticas, metáforas profundas e ensinamentos espirituais que haviam sido apagados da tradição oficial. O Evangelho de Tomé começa de maneira intrigante. Estas são as palavras secretas que Jesus, o vivente, proferiu e que Dídimo Judas Tomé escreveu. Já aqui, vemos algo revolucionário. Diferente dos evangelhos canônicos, que foram escritos em terceira pessoa e estruturados como narrativas biográficas, o texto de Tomé se apresenta como um registro direto, quase íntimo, daquilo que Jesus teria dito em privado a seus discípulos mais próximos. Palavras secretas não destinadas às multidões, mas a quem estava pronto para compreendê-las. Entre essas frases, há ensinamentos que ecoam uma visão profundamente espiritual e interiorizada da fé. Uma das mais conhecidas declara: "O reino de Deus está dentro de vós e ao vosso redor, não em templos de pedra ou de madeira. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo." Essa simples sentença já trazia um risco enorme para a igreja institucional. Afinal, se o reino está dentro de nós, que necessidade haveria de intermediários? Que papel sobraria para sacerdotes, dogmas e templos se o próprio ser humano pudesse acessar diretamente a presença divina? Esse é um dos pontos mais fascinantes do Evangelho de Tomé. Nele, Jesus não aparece como aquele que apenas realiza milagres para provar sua autoridade, mas como um mestre iniciático que provoca seus discípulos a despertar para a verdade que já habita neles. Ele não entrega respostas prontas, mas lança enigmas como um guia espiritual que deseja que cada discípulo encontre sua própria iluminação. Muitos estudiosos apontam semelhanças entre esses ensinamentos e tradições orientais, como o budismo e o taoísmo, onde o autoconhecimento e a busca pela verdade interior são caminhos centrais. Um outro dito atribuído a Jesus nesse evangelho afirma: "Se vos disserem, está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se vos disserem, está no mar, então os peixes do mar vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós." Essa afirmação desconstrói a ideia de que o reino de Deus é um lugar distante ou futuro. Ao contrário, ele é uma realidade presente, acessível a todos, bastando despertar os olhos da consciência para percebê-lo. Mas por que esse evangelho foi considerado tão perigoso? A resposta é simples: porque ele deslocava o poder. O cristianismo, que se consolidou como religião oficial do Império Romano, precisava de uma estrutura de controle, de uma doutrina centralizada que determinasse quem estava dentro ou fora da fé, quem tinha autoridade para falar em nome de Deus e quem deveria se submeter. O Evangelho de Tomé, ao enfatizar o despertar interior e a autonomia espiritual, ameaçava toda essa lógica. Ele não precisava de hierarquia, não precisava de uma instituição, apenas da abertura do coração e da mente. Outro ponto impactante é a ausência de dogmas sobre a morte e ressurreição. Para Tomé, o foco não está em crer em um evento histórico, mas em viver a experiência do autoconhecimento aqui e agora. Em outras palavras, a salvação não era algo futuro, garantido por aceitar determinada doutrina, mas um processo de transformação interior presente. Essa mensagem, se tivesse sido aceita, teria produzido um cristianismo muito diferente daquele que conhecemos hoje. Há ainda outra característica curiosa do Evangelho de Tomé. Ele sugere que nem todos eram capazes de compreender os ensinamentos de Jesus.
Havia níveis de iniciação, graus de compreensão. O próprio fato de ser um registro de palavras secretas já indica que Jesus compartilhava verdades mais profundas apenas com aqueles prontos para ouvi-las. Isso reforça a ideia de que sua missão não era apenas fundar uma religião, mas despertar consciências. Quando o Evangelho de Tomé veio à tona no século XX, muitos estudiosos ficaram perplexos. Seria possível que essas palavras realmente remontassem ao próprio Jesus? Alguns especialistas acreditam que partes desse texto podem até ser mais antigas que os evangelhos canônicos, pois preservam um estilo simples, direto e próximo da tradição oral original. Outros defendem que, mesmo sendo posterior, ele revela uma linhagem de cristianismo que sobreviveu à margem da igreja oficial, guardando a memória de um Jesus mestre de sabedoria e não apenas de milagres. Independentemente de sua origem exata, uma coisa é certa: o Evangelho de Tomé revela uma face de Cristo que a igreja não queria que você conhecesse. Um Cristo que não exige obediência cega, mas que convida cada um a olhar para dentro de si. Um Cristo que não promete recompensas futuras, mas que ensina que o reino já está aqui, diante de nossos olhos, se apenas soubermos ver. E talvez seja justamente por isso que ele foi silenciado, porque sua mensagem é libertadora demais, perigosa demais para quem busca poder, mas essencial para quem busca a verdade. Entre todos os textos proibidos, poucos causaram tanto impacto e controvérsia quanto o Evangelho de Maria. Não apenas porque oferece uma visão diferente sobre os ensinamentos de Jesus, mas porque coloca no centro da cena uma figura feminina que, ao longo dos séculos, foi marginalizada pela tradição oficial, Maria Madalena. Durante séculos, a Igreja a retratou como uma pecadora arrependida, uma mulher frágil que precisava ser salva pelo Mestre. Porém, nos escritos apócrifos, Maria não aparece como uma seguidora secundária, mas como a discípula mais próxima de Jesus, a guardiã de ensinamentos secretos, aquela que compreendeu a mensagem do Mestre de forma mais profunda que todos os outros apóstolos. O Evangelho de Maria não chegou até nós completo. Os fragmentos encontrados no século XIX e depois no século XX estão mutilados, com páginas inteiras perdidas para o tempo. Mas o que sobreviveu é suficiente para revelar algo extraordinário. O texto começa após a ressurreição de Jesus, em uma cena íntima onde os discípulos, confusos e amedrontados, perguntam o que fazer agora que o Mestre não está mais entre eles. É Maria quem se levanta, consolando-os e transmitindo palavras que ela afirma ter recebido diretamente de Cristo em uma visão. O conteúdo dessas palavras é profundo. Jesus ensina sobre a ascensão da alma, sobre o poder do autoconhecimento e sobre a necessidade de transcender os apegos materiais e emocionais. O Evangelho descreve uma jornada interior da alma que, após a morte, precisa atravessar diferentes estágios até alcançar a verdadeira liberdade. Essa ênfase no conhecimento interior ecoa muito do que já vimos no Evangelho de Tomé. A salvação não vem de dogmas externos, mas da transformação interna. O ponto mais dramático do texto, porém, acontece quando Maria transmite essa revelação aos outros discípulos. Pedro, um dos líderes mais respeitados, reage com indignação. Ele pergunta: será que o Mestre falou secretamente com uma mulher e não conosco? Será que devemos mudar nossa atenção e escutá-la? Será que ele a preferiu a nós? Esse momento é de uma força histórica impressionante, porque revela um conflito real dentro das primeiras comunidades cristãs. Quem tinha autoridade para interpretar os ensinamentos de Jesus? Levi, outro discípulo presente na cena, intervém em defesa de Maria, repreendendo Pedro por seu ciúme e afirmando que o Mestre, de fato, a amou mais que os outros. Aqui vemos uma imagem completamente diferente daquela construída pela Igreja oficial. Maria não é uma simples seguidora, mas alguém que ocupava um lugar de destaque, talvez até de liderança, no círculo mais íntimo de Cristo. Essa narrativa, claro, era inaceitável para uma instituição que desde cedo passou a excluir as mulheres de qualquer posição de autoridade. Ao reconhecer Maria Madalena como portadora de ensinamentos espirituais secretos, o Evangelho questionava toda a hierarquia masculina que começava a se formar. Se ela era a discípula mais iluminada, por que não poderia ser a primeira líder da comunidade cristã?
Esse evangelho, portanto, não era apenas uma ameaça teológica, mas também social e política. Vale lembrar que Maria Madalena também aparece de forma especial nos evangelhos canônicos. É ela quem, segundo João, é a primeira a ver Jesus ressuscitado. Isso já a coloca em um papel único, mas a tradição posterior minimizou essa cena, substituindo sua centralidade pela autoridade de Pedro e Paulo. O Evangelho de Maria, ao contrário, reafirma que sua voz não só foi ouvida, mas carregava uma autoridade espiritual superior. Outro ponto relevante é a linguagem do texto. Enquanto os evangelhos canônicos tendem a narrar histórias externas, milagres, parábolas, pregações públicas, o Evangelho de Maria mergulha em uma dimensão mística. Ele fala da libertação da alma, das potências interiores que precisam ser vencidas e da iluminação como caminho pessoal. Essa abordagem é muito próxima do gnosticismo, que entendia Jesus como um mestre que veio despertar a centelha divina dentro de cada ser humano. Não é difícil perceber por que esse evangelho foi banido. Aceitar Maria como líder espiritual equivaleria a aceitar que o cristianismo nasceu não como uma religião masculina e hierárquica, mas como uma escola de sabedoria, onde mulheres e homens tinham igual capacidade de receber e transmitir a verdade. Isso subverteria a lógica patriarcal que sustentou a Igreja por séculos. O fato de esse texto ter sobrevivido, mesmo que fragmentado, é quase um milagre. Escondido por séculos, reapareceu como um lembrete poderoso de que a história do cristianismo poderia ter seguido outro caminho, um caminho onde a voz feminina não teria sido silenciada, onde Maria Madalena não seria reduzida a uma caricatura de pecadora, mas reconhecida como a mestra esquecida da tradição cristã. Hoje, o Evangelho de Maria continua a fascinar estudiosos e buscadores espirituais. Ele nos convida a questionar a versão oficial que recebemos, a imaginar um cristianismo onde a mensagem central era de autoconhecimento, liberdade interior e igualdade entre discípulos. E, acima de tudo, nos faz refletir. Se a figura de Maria foi tão cuidadosamente apagada, quantas outras verdades sobre Jesus também foram escondidas? Talvez seja por isso que esse evangelho seja tão proibido, não apenas ontem, mas até hoje. Porque ele não só desafia a visão da Igreja, mas também devolve a cada pessoa o poder de encontrar o divino dentro de si, sem precisar da autorização de uma autoridade externa. Quando falamos de cristianismo, a imagem mais comum que surge em nossas mentes é a do Jesus dos evangelhos canônicos. O homem que nasceu em Belém, realizou milagres, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Mas nos evangelhos gnósticos, aqueles textos proibidos e silenciados, encontramos um retrato muito diferente. Ali, Jesus não aparece apenas como um salvador que veio sofrer pelos pecados do mundo, mas como um mestre místico, um guia que convida cada pessoa a despertar a luz que já existe dentro dela. O gnosticismo foi um movimento espiritual que floresceu nos primeiros séculos do cristianismo. A palavra gnose vem do grego gnosis, que significa conhecimento. Mas não se trata de um conhecimento intelectual, e sim de uma experiência direta do divino. Para os gnósticos, a salvação não vinha de crer em doutrinas externas ou obedecer a uma instituição, mas de lembrar-se da própria essência espiritual e retornar à plenitude do Pai. Nos textos gnósticos descobertos em Nag Hammadi, vemos um Jesus que fala em enigmas, metáforas e paradoxos. Ele não é apenas o Filho de Deus enviado para morrer, mas um mestre da consciência, alguém que desvela mistérios e mostra aos discípulos como atravessar as ilusões do mundo material. Em muitos desses escritos, a criação é descrita como uma prisão e a matéria como um véu que oculta a verdadeira natureza da alma. Nesse contexto, Jesus é o portador da chave que pode libertar o ser humano dessa prisão interior. Um exemplo poderoso está no Evangelho de Filipe. Esse texto não fala de um Cristo distante, mas de um Cristo que ensina que a verdadeira união com Deus acontece dentro de nós. Ali, lemos que aqueles que dizem que o Senhor morreu primeiro e depois ressuscitou estão errados, pois ele ressuscitou primeiro e depois morreu. Se alguém não alcançar a ressurreição primeiro, não morrerá. Essa frase, aparentemente enigmática, revela algo profundo. A ressurreição
não é um evento futuro, mas um despertar presente. É uma transformação interior que já pode acontecer enquanto estamos vivos. Esse Jesus místico não pedia que seus discípulos apenas acreditassem nele, mas que se transformassem. Ele os convidava a atravessar os limites da percepção comum, a enxergar o mundo não com os olhos da carne, mas com os olhos da alma. Essa ênfase no despertar interior é radical, porque tira do centro a ideia de um salvador externo e coloca o foco na jornada pessoal de cada ser humano. Aqui também encontramos um paralelo fascinante com tradições orientais. No budismo, por exemplo, o Buda ensina que a iluminação é alcançada ao perceber a verdadeira natureza da mente. No hinduísmo, a realização espiritual acontece quando o indivíduo reconhece sua unidade com o Atman, o eu divino. Nos evangelhos gnósticos, Jesus fala de maneira semelhante. O reino de Deus não é um lugar distante, mas um estado de consciência que se revela quando removemos as ilusões e lembramos quem realmente somos. Um trecho do Evangelho da Verdade descreve essa experiência com palavras poéticas. O esquecimento do Pai trouxe terror, mas o conhecimento dele aboliu o terror, pois quando alguém se conhece e descobre de onde veio e para onde vai, já não sofre, mas se eleva acima do mundo. Aqui vemos um Jesus que não apenas promete um céu após a morte, mas que conduz o discípulo a uma libertação ainda nesta vida, ao reconhecer sua origem divina. É claro que essa visão era perigosa para a igreja que se formava. Afinal, se cada pessoa pudesse acessar diretamente o divino por meio da gnose, qual seria a função da instituição? Se a salvação não dependia de sacramentos, templos e sacerdotes, mas de um processo de autoconhecimento, então toda a estrutura de poder estaria ameaçada. Era inevitável que os evangelhos gnósticos fossem condenados como heresia, não porque não falavam de Cristo, mas porque falavam de um Cristo que libertava demais. Nos evangelhos gnósticos, Jesus também é apresentado como alguém que distingue claramente entre multidões e discípulos íntimos. Às massas, ele falava em parábolas. Aos poucos escolhidos, transmitia os segredos do reino. Isso sugere que existia uma dimensão iniciática no cristianismo original, onde apenas os que estavam prontos recebiam os mistérios mais profundos. Essa ideia foi completamente suprimida pela tradição oficial, que preferiu uma mensagem universal, simples e controlável. No entanto, ao recuperar esses textos, somos confrontados com uma pergunta fundamental. Será que a missão de Jesus era fundar uma religião de regras e dogmas, ou era despertar consciências, revelando a centelha divina que habita em cada ser humano? O Jesus dos evangelhos gnósticos não é o Jesus das catedrais, mas o Jesus do coração. Não é o Cristo que exige submissão, mas o Cristo que aponta para a liberdade. Ele não está distante, em um trono celeste, mas próximo, convidando cada um a atravessar o véu das ilusões e encontrar a verdade dentro de si. Talvez seja por isso que esses textos foram proibidos, porque eles não apenas descrevem Jesus, mas nos convocam a viver a mesma experiência transformadora que seus primeiros discípulos tiveram. Um Jesus místico, iniciático, que não queria seguidores cegos, mas homens e mulheres despertos. Se até aqui vimos que muitos evangelhos diferentes circulavam nos primeiros séculos do cristianismo, surge uma pergunta inevitável. Como apenas 4 sobreviveram e se tornaram oficiais, enquanto dezenas de outros foram silenciados? A resposta está em uma longa e implacável campanha, conhecida como a caça aos evangelhos perdidos. Nos primeiros 200 anos após a morte de Jesus, o cristianismo era um mosaico de ideias. Havia comunidades que viam Jesus como um profeta humano iluminado, outras que o compreendiam como um ser celestial que apenas tomou aparência de homem, e ainda aquelas que o interpretavam como um guia espiritual que ensinava segredos do autoconhecimento. Cada uma dessas correntes produziu seus textos sagrados, que circulavam de cidade em cidade, de comunidade em comunidade. Mas, à medida que o cristianismo crescia, surgia também a necessidade de unidade. Afinal, como uma religião poderia se consolidar se cada grupo pregava uma versão diferente de Cristo? É nesse contexto que líderes como Irineu de Lyon, no final do século II, começaram a se posicionar com força. Em sua obra
Contra as heresias, Irineu condenou os evangelhos que não estavam alinhados àquilo que ele considerava a verdadeira fé. Para ele, havia apenas 4 evangelhos legítimos, assim como existem 4 ventos ou 4 pontos cardeais. Mateus, Marcos, Lucas e João foram elevados, não apenas pela mensagem que traziam, mas porque serviam ao propósito de unificar a doutrina. Com o tempo, outros bispos e líderes seguiram o mesmo caminho. Escritos gnósticos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe ou o Evangelho de Maria foram denunciados como perigosos. Eles falavam de um Jesus íntimo que convidava cada discípulo a encontrar o reino dentro de si, uma mensagem que enfraquecia a autoridade da instituição que se erguia. Assim, pouco a pouco, formava-se uma narrativa oficial sobre quem era Cristo e qual era sua missão. Tudo que escapasse a esse molde era declarado heresia. O golpe definitivo viria no século IV, com a ascensão de Constantino, o imperador romano que transformou o cristianismo na religião oficial do império. Antes disso, os cristãos eram perseguidos por Roma, mas de repente, a fé que antes vivia nas catacumbas tornou-se a nova aliada do poder político. Constantino percebeu que o cristianismo poderia ser uma ferramenta para unificar o império, mas para isso, precisava de uma mensagem única, sem contradições. Foi nesse contexto que ocorreu o Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Convocado pelo próprio Constantino, o concílio reuniu bispos de todo o império para definir a doutrina oficial. A partir daí, textos que não se encaixavam no dogma foram sistematicamente rejeitados. Muitos foram destruídos, queimados ou simplesmente desapareceram por falta de cópias. Não pense que essa destruição foi apenas simbólica. Existem registros de verdadeiras perseguições a grupos que preservavam evangelhos alternativos. Bibliotecas inteiras foram incendiadas. Monges e comunidades gnósticas foram acusados de heresia e banidos. A igreja que nascia não podia tolerar rivais. Para se consolidar como guardiã exclusiva da verdade, era necessário silenciar qualquer voz que sugerisse que Jesus pregava liberdade espiritual sem intermediários. Esse processo de caça foi tão eficiente que, por séculos, acreditou-se que os evangelhos apócrifos tinham desaparecido por completo. A maior parte do que se sabia deles vinha de citações distorcidas em textos de padres da igreja que os mencionavam apenas para condená-los. Era como se uma imensa biblioteca tivesse sido apagada da memória coletiva. E, no entanto, a verdade não pôde ser sepultada para sempre. No século XX, descobertas arqueológicas extraordinárias devolveram ao mundo parte desses escritos. Em 1945, em Nag Hammadi, no Egito, foram encontrados os códices gnósticos que incluíam o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Evangelho da Verdade. 2 anos depois, em 1947, os famosos manuscritos do Mar Morto também vieram à tona, revelando como o contexto religioso do período de Jesus era muito mais diverso do que se imaginava. Essas descobertas revelaram o que a caça aos evangelhos perdidos tentou esconder, que o cristianismo não nasceu como uma religião única e uniforme, mas como uma tapeçaria de crenças, práticas e textos. O que chamamos hoje de ortodoxia foi, na verdade, apenas a versão que venceu a disputa de poder. Essa percepção é desconfortável porque nos obriga a encarar uma pergunta. Será que a imagem de Jesus que conhecemos é completa? Ou será que ela foi moldada por decisões políticas e religiosas tomadas séculos depois de sua morte? O fato é que os evangelhos proibidos nunca foram apenas textos religiosos. Eles representavam um caminho alternativo, uma possibilidade de cristianismo baseada na experiência pessoal, no autoconhecimento e na liberdade interior. Ao caçá-los, a Igreja não apenas apagou livros, mas tentou apagar uma visão inteira de espiritualidade. E talvez esse seja o maior mistério de todos. Se esses evangelhos tivessem sobrevivido e sido aceitos, como seria o cristianismo hoje? Se existe algo que sempre acompanhou a história da Igreja, é o medo de perder o controle. Desde os primeiros séculos, quando os bispos tentavam organizar uma fé fragmentada em diversas comunidades, uma verdade se tornou clara. Quanto mais pessoas acreditassem que apenas através da Igreja poderiam se salvar,
maior seria o seu poder. Mas e se os textos escondidos, os evangelhos perdidos e os escritos apócrifos contassem outra história? Uma história que coloca o homem frente a frente com Deus, sem intermediários, sem necessidade de dogmas, rituais ou autoridades que determinem o que é certo ou errado. A verdade que foi proibida pela Igreja pode ser resumida em uma ideia que, para os grandes concílios, era escandalosa. Jesus ensinava que o reino de Deus estava dentro de cada um. Essa frase, aparentemente simples, é explosiva quando compreendida em profundidade. Ela significa que a divindade não está presa a templos, imagens ou instituições, mas vive na centelha que cada ser humano carrega. Se isso for aceito como verdadeiro, toda a estrutura de poder e hierarquia religiosa perde seu sentido. Os textos que a Igreja tentou apagar apontam exatamente para essa revelação. No Evangelho de Tomé, por exemplo, encontramos Jesus dizendo: "O reino está dentro de vós e fora de vós. Quando conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos, e compreendereis que sois filhos do Pai vivo." Essa é uma afirmação radical. Ela destrói o monopólio da Igreja sobre a salvação e coloca o indivíduo como protagonista da sua própria caminhada espiritual. Não é necessário esperar um mediador. Não é preciso confessar-se diante de padres ou pagar indulgências. O que importa é a consciência desperta. É justamente essa a verdade que muitos padres da Igreja classificaram como heresia. Os gnósticos, que se inspiravam em ensinamentos como esse, defendiam que Jesus não veio apenas para perdoar pecados, mas para abrir os olhos da humanidade para sua essência divina. Ele não apontava para si mesmo como objeto de adoração, mas como exemplo do que cada ser humano poderia alcançar. Tudo o que eu faço, vós também podeis fazer. E ainda mais, dizia ele segundo tradições preservadas em comunidades cristãs primitivas. Agora, imagine o impacto disso no século IV, quando o imperador Constantino e os bispos se reuniram para unificar o cristianismo. Se essa mensagem fosse aceita, o império perderia uma ferramenta poderosa de dominação. Afinal, um povo consciente da sua própria força interior não seria facilmente controlado por ameaças de inferno ou promessas de paraíso condicionadas à obediência cega. Por isso, o cristianismo gnóstico foi perseguido, suas escrituras queimadas e seus mestres condenados. Mas a verdade não pode ser enterrada para sempre. Quando, em 1945, os manuscritos de Nag Hammadi foram descobertos no Egito, muitas dessas ideias vieram à tona novamente. E o que impressiona é como elas ecoam com uma força renovada para o homem moderno. Elas mostram um Jesus mais humano, mais sábio e mais próximo da realidade espiritual do que da religião institucional. Um mestre que não buscava erguer uma igreja de pedra, mas despertar uma igreja viva feita de pessoas conscientes. A pergunta que surge é: por que eles não querem que você leia isso? A resposta é simples: porque essas palavras libertam. E todo sistema que se sustenta sobre o medo e a obediência depende de manter as pessoas presas à ignorância. A verdadeira mensagem de Jesus é perigosa para quem lucra com a fé, mas é libertadora para quem busca a verdade. Essa verdade perdida, que pouco a pouco está sendo recuperada, não é apenas sobre religião, mas sobre a condição humana. Ela diz que cada um de nós é uma extensão do divino, um fragmento da luz original que pode ser reacendido. Ela diz que a salvação não é um presente concedido por uma instituição, mas um despertar da consciência que só pode acontecer de dentro para fora. E talvez seja justamente por isso que esse evangelho foi proibido, porque ele transforma escravos em mestres, seguidores cegos em buscadores conscientes. Porque ele revela que o maior milagre de Jesus não foi caminhar sobre as águas ou curar os enfermos, mas mostrar à humanidade que o verdadeiro poder está na união com a centelha divina que habita dentro de nós. O mistério que envolve os chamados evangelhos proibidos não se limita apenas a questões históricas ou religiosas. Ele toca em algo mais profundo: a transformação da consciência humana. Quando olhamos para os textos considerados heréticos pela Igreja, encontramos uma ênfase recorrente em algo que o cristianismo oficial relegou ao silêncio: a ideia de que o divino não está apenas em templos, dogmas ou figuras sagradas, mas dentro de cada ser humano
acessível a todos, sem intermediários. É nesse ponto que percebemos por que tais escritos eram tão perigosos para as estruturas de poder. Se cada pessoa pode experimentar o Cristo dentro de si, então a autoridade de sacerdotes, bispos e até do próprio Império Romano perde força. O poder deixa de estar centralizado em instituições e passa a residir no coração e na mente de cada indivíduo desperto. O chamado Evangelho Perdido de Jesus, como muitos estudiosos têm se referido a certos textos gnósticos e apócrifos, apresenta um mestre que não apenas realiza milagres, mas que ensina chaves espirituais para que seus seguidores também despertem. Em algumas passagens ele afirma que o reino de Deus não virá de fora, em algum futuro distante, mas já está presente no interior de cada um que busca. Essa mensagem é revolucionária porque muda totalmente a forma de viver a espiritualidade. Em vez de esperar salvação após a morte ou em algum fim dos tempos, o convite é para transformar a consciência aqui e agora. Jesus, nesses textos, aparece como um guia da interioridade, alguém que aponta o caminho, mas que insiste que cada discípulo deve trilhar sua própria jornada. Muitos desses escritos falam em gnose, um termo que significa conhecimento profundo ou conhecimento do coração. Não se trata de um saber intelectual ou acadêmico, mas de uma experiência viva do divino. A gnose é uma revelação que acontece quando a mente se silencia e a alma desperta para a presença do eterno dentro de si. Essa era a verdadeira libertação que Jesus anunciava. Não uma obediência cega a leis externas, mas a descoberta do Cristo interior. E o que acontece quando uma pessoa desperta para essa verdade? Ela muda radicalmente sua relação com o mundo. O medo da morte perde força, pois se compreende que a vida é muito maior do que o corpo físico. O apego ao poder, ao dinheiro e às hierarquias religiosas se dissolve, pois já não há necessidade de intermediários para se conectar com o divino. O amor deixa de ser apenas uma regra moral e passa a ser um estado de ser, a manifestação natural de quem se reconhece unido a tudo. Esse é o ponto central que as autoridades temiam. Um povo consciente de seu próprio poder espiritual não pode ser manipulado com facilidade. Não se submete a dogmas rígidos, nem aceita pagar indulgências para ter acesso ao céu. Um povo assim se torna livre, e a verdadeira liberdade espiritual sempre foi o maior perigo para sistemas de dominação. No entanto, apesar da censura, da destruição de livros e da perseguição, essa chama nunca se apagou. Ela sobreviveu nos manuscritos escondidos no deserto, nos símbolos herméticos transmitidos em segredo, nos rituais discretos de ordens iniciáticas e até mesmo na intuição de homens e mulheres que, ao longo dos séculos, ousaram olhar para dentro e buscar o Cristo interior. Hoje vivemos um tempo em que esses textos estão novamente acessíveis. Os manuscritos do Mar Morto, a biblioteca de Nag Hammadi e outros achados arqueológicos revelaram ao mundo fragmentos de um cristianismo muito mais amplo do que o que foi imposto oficialmente. Não se trata de negar a tradição cristã, mas de compreender que ela é apenas uma parte de um mosaico muito maior e mais profundo. O Evangelho Perdido é, em última instância, o Evangelho da consciência desperta. Ele nos convida a parar de buscar fora aquilo que sempre esteve dentro. Ele nos chama a assumir responsabilidade pelo nosso próprio caminho espiritual, sem esperar que instituições ou autoridades nos digam quem somos ou qual é o sentido da vida. Essa mensagem pode soar desconfortável para muitos, pois exige coragem. É mais fácil delegar nossa fé a uma autoridade externa do que assumir o risco da autodescoberta. É mais simples seguir regras prontas do que encarar o vazio interior em busca de uma luz própria. Mas é justamente nesse desafio que está a verdadeira libertação. Assim, ao refletirmos sobre os textos proibidos e o motivo pelo qual a Igreja lutou tanto para apagá-los, não devemos vê-los apenas como relíquias do passado. Eles são convites vivos, capazes de transformar a consciência de qualquer pessoa que os leia com sinceridade e coração aberto. Talvez seja por isso que, mesmo depois de séculos de perseguição, esses evangelhos ainda continuam a ecoar. Pois não são apenas palavras sobre um mestre do passado, mas um espelho que nos mostra quem realmente somos, seres divinos, chamados a despertar e a viver a plenitude do reino aqui
e agora. Se há algo que a história nos ensina, é que a verdade pode ser abafada, distorcida e até escondida, mas nunca destruída. Os evangelhos perdidos de Jesus, por muito tempo considerados perigosos, voltam a emergir como fragmentos de uma sabedoria esquecida que clama por ser ouvida. E ao contrário do que muitos poderiam imaginar, esse resgate não se trata apenas de arqueologia ou de um fascínio com o passado. Ele aponta para algo muito maior, o futuro da consciência humana. Estamos em um momento da história em que milhões de pessoas começam a desconfiar das narrativas oficiais que receberam da religião, da política e até mesmo da ciência. A busca por espiritualidade já não cabe mais em dogmas rígidos, nem em manuais prontos de fé. O ser humano moderno quer compreender por si mesmo, sentir na pele, experimentar internamente. E é justamente aí que os evangelhos proibidos de Jesus ressurgem como faróis, trazendo respostas que nunca deixaram de ser atuais. Esses textos revelam uma faceta de Jesus que a igreja institucional nunca conseguiu ou nunca quis mostrar. Ele não aparece como o único salvador distante e inalcançável, mas como um mestre que aponta para dentro de cada ser humano, lembrando-o de sua essência divina. A frase atribuída a ele em um dos evangelhos gnósticos é clara: o reino está dentro de vós e fora de vós. Essa simples ideia, se verdadeiramente compreendida, desmonta séculos de controle religioso, porque elimina a dependência de intermediários. Imagine o impacto de tal revelação hoje, em um mundo onde tantas pessoas se sentem perdidas, presas em sistemas que drenam sua energia e sua esperança. Descobrir que a centelha da divindade não precisa ser buscada fora, mas despertada dentro, é revolucionário. É como acender uma chama que ninguém mais pode apagar. O futuro da espiritualidade não será construído por estruturas hierárquicas que ditam o que devemos ou não acreditar. Pelo contrário, será um despertar coletivo, em que cada indivíduo se torna responsável por sua própria jornada de consciência. E os evangelhos perdidos de Jesus, ao apontarem para essa verdade, podem funcionar como um mapa para aqueles que desejam sair da prisão invisível dos dogmas. Não é coincidência que esses textos tenham voltado à tona justamente agora. Muitos estudiosos afirmam que estamos vivendo uma nova era de revelações, em que a humanidade precisa recordar os conhecimentos antigos para avançar espiritualmente. Jesus, ao que tudo indica, não ensinava apenas sobre fé, mas também sobre transformação da mente, expansão da consciência e união com o todo. Era um conhecimento que unia o sagrado e o humano, o visível e o invisível. O futuro da consciência, portanto, não depende de novas religiões, mas da integração entre ciência, espiritualidade e autoconhecimento. Se Jesus falou sobre um tesouro escondido no coração do homem, os evangelhos perdidos são como as chaves que nos lembram de como abrir esse cofre interno. Eles nos convocam a parar de buscar respostas somente fora e a cultivar uma espiritualidade viva, prática e libertadora. O mais fascinante é que essa busca não é apenas individual. À medida que cada pessoa desperta, o coletivo também se transforma. Sociedades inteiras podem ser reconfiguradas quando os indivíduos deixam de se sentir escravos de uma verdade imposta e passam a viver a partir de uma consciência desperta. Talvez esse tenha sido o verdadeiro projeto de Jesus: não fundar uma religião, mas inspirar uma revolução silenciosa no coração humano. É por isso que esses evangelhos sempre foram considerados perigosos pelos poderes estabelecidos. Eles lembram ao homem comum que não precisa de mediadores para se conectar ao divino. E no momento em que compreendemos isso, toda forma de controle perde força. Esse é o grande segredo que a Igreja, durante séculos, lutou para manter oculto. Mas agora, o futuro já não pode ser interrompido. O que foi enterrado está sendo revelado, e a consciência coletiva começa a se abrir para uma espiritualidade mais livre, inclusiva e profunda. Talvez ainda haja resistência, talvez ainda tentem ridicularizar ou desacreditar esses textos. No entanto, o despertar é inevitável, e você, ao ouvir essas palavras, já faz parte desse movimento. Se chegou até aqui, é porque sua alma reconhece que algo precisa ser lembrado. A verdade que Jesus ensinou
não se perdeu. Ela vive dentro de cada um de nós, aguardando o momento certo para florescer. Esse momento é agora. O futuro da consciência é, na verdade, o retorno a algo muito antigo. A percepção de que o divino nunca esteve distante, mas sempre pulsou no coração humano. E os evangelhos proibidos são como um eco vindo do passado para nos preparar para o que está por vir. Porque, no fim das contas, a grande revelação é simples. Nós somos o templo, nós somos o livro, nós somos o evangelho vivo. Se você chegou até aqui, é porque sente que a verdade não pode mais ser escondida. A jornada pelo evangelho perdido de Jesus nos mostrou que existem segredos que a igreja tentou enterrar, mas que continuam vivos no coração dos buscadores. Agora é com você. Ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas. Compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Lembre-se, a história pode ter sido escrita pelos poderosos, mas a verdade pertence àqueles que têm coragem de buscá-la.